Tá aqui? Proposição. Então, sejam f uma função e p um número real. Se existe delta positivo, tá o quê? Primeiro, f é contínua em T, tá certo? F é contínua em P mais delta. Segundo, F é diferenciável em P mais delta aberto, tá? E, além disso, o limite de f' de x com x tendendo a p, isso aqui é um número real, com x tendendo a p pela direita, tá? Esse limite é um número real. Então, a função f é diferenciável à direita em P com a derivada pela direita da f em P igual ao limite com x tendendo a P pela direita de f' de x. Isso é um caso em que a derivada é o limite da derivada. Isso pode ser muito útil, porque você calcula a derivada à direita sem usar a definição, usar as fórmulas de derivação, tá? Porque não esqueça quem é a derivada à direita de uma função num ponto. Quem é? É o limite com x tendendo a p pela direita de f de x menos f de p, tudo isso dividido por x menos p. Mas isso quando esse limite aqui é um número real. Quando esse limite é um número real, você diz que a função é diferenciável à direita em p, e esse limite é a derivada à direita da f em p. Tá? Nessa situação, definição, isso aqui é uma definição. Tá? Aí, o que essa proposição está dizendo é que esse limite aqui é o limite da derivada pela direita nessas condições. Quando a f é contínua no intervalo fechado em P mais delta aberto, é diferenciável no intervalo aberto P mais delta, e esse limite é um número real. Prova disso aí. Então, novamente, admita as hipóteses, tá? Então, vamos lá. Admita as hipóteses. Tá bom? Bom, está admitindo as hipóteses, você tem que pegar coisa. Então, daí, por definição, daí, seja L real, tal que o L é o limite de f' de x com x tendendo a p pela direita. Bem, por definição, tá certo? Por definição, você tem o seguinte. Por definição, dado epsilon maior do que zero, existe um delta 1 maior do que zero, tal que
A seguinte implicação é verdadeira. X no domínio da derivada, f', e x menos p menor do que ΔI maior do que zero, implica a derivada da f em x menos L menor do que epsilon. Isso é a definição desse limite aqui, CL. Certo? Bom? Diga. Qual é o nome desse conteúdo? Deixa eu ver. Isso aqui não é teorema, não. Não, olha. Hã? Não tem nome, não. Isso aqui tem nome, não. Nome especial, não. Tá? Então você tem isso aqui. Tá bom? Logo, com ΔI igual ao mínimo entre ΔI e ΔI, entre ΔI e ΔI, tens, primeiro, o ΔI é positivo. ΔI é positivo. Tá? E ΔI é positivo e, vírgula, se o x pertence ao domínio da f e x menos p é menor do que ΔI e é maior do que zero, então, a primeira conclusão é que x menos p é maior do que zero e é menor do que o delta. Porque o delta é o mínimo entre ΔI e ΔI. Logo, você vai ter o seguinte. Olha o que você tem aí. Olha o que você tem aí. Você tem o seguinte, está aqui o P, está aqui o P mais delta. O X está aqui dentro. Como a F é contínua no intervalo fechado P aberto em P mais delta, ela é contínua no intervalo fechado Px. Então, a F, ela é contínua, a F é uma função contínua no intervalo fechado Px. E a F é diferenciável no intervalo Px aberto. Por quê? Porque no intervalo P mais delta aberto, ela é diferenciável. E esse intervalo está contido nesse. Reforço. Esse intervalo aqui está contido aqui e esse aqui está contido nesse. Então, das hipóteses, sai que a F é contínua em Px fechado e diferenciável no Px aberto. Aí eu uso o teorema do valor médio. Daí, pelo teorema do valor médio, o que é que o teorema do valor médio diz? O teorema do valor médio é aplicada a F nesse intervalo Px, intervalo fechado ou aberto, existe um C pertencente a quê? A Px, tal que o f de x menos o f de p sobre x menos p, isso é igual a f' de c. Só que é o seguinte, você tem que o C pertence ao domínio da f'. O C está aqui, a F é diferenciada. O C pertence ao domínio da f'. E outra coisa, o que acontece com C menos P? Ele é maior do que zero e é menor do que ΔI. Então, como você tem isso, você pode ir para esta implicação aqui, ó, aplicada a C. O C está no domínio da f' e o C menos P é menor do que ΔI e maior do que zero. Então, a derivada da f em C menos L é menor do que epsilon. Então, você vai ter o seguinte.
f de x menos f de p dividido por x menos p menos L, isso vai ser igual a derivada da f em c menos L, mas isso é menor do que epsilon, por conta disso aqui. Agora pare um pouquinho e veja o que foi que eu demonstrei. Eu demonstrei o seguinte: admitindo as hipóteses, dado epsilon maior do que zero, existe um delta2 positivo, tal que, se o x está no domínio da f e x menos p é menor do que delta2, esse quociente aqui menos L é menor do que epsilon. Isto diz o quê? Isto diz, essa redação daqui para cá, o que eu reforcei, isto diz que o limite dessa expressão é o L. Que o limite com x tendendo a p pela direita de f de x menos f de p sobre x menos p, esse limite é o L. De novo, por quê? Porque eu provei que da admissão das hipóteses existe um delta2 positivo e tal que, se o x está no domínio da f e isso aqui é menor do que delta2, esse quociente aqui menos L é menor do que epsilon. Tu está dizendo o quê? Está dizendo que o limite de f de x menos f de p sobre x menos p com x tendendo a p pela direita, isso é igual a L. Ou seja, a função f é diferenciável à direita no ponto P com a derivada à direita em P igual a L. Mas quem é o L? Olha aqui. Quem é o L? O L é, tá aqui, ó, o limite de f' de x com x tendendo a P pela direita. Limite de f' de x com x tendendo a P pela direita. Então está demonstrado. E demonstrado esse, você percebe que tem a demonstração análoga para esse, ó. Sejam f uma função e p um número real. Se existe delta maior do que zero, tal que f é contínua em, eu vou colocar em preto, aqui para destacar, f é contínua em p menos delta, p fechado. F é o quê? Diferenciável em quê? P menos delta, P aberto. E existe o limite, de f' de x com x tendendo a P pela esquerda é um número real. Então, qual é a conclusão? A f é diferenciável aonde? A f é diferenciável à esquerda. À esquerda em P, e o limite de f' de x com x tendendo a P pela esquerda é a derivada à esquerda em P. E se você junta essas duas proposições, você tem a terceira delas, que dá a derivada total. Aí a derivada total vai ficar assim. Seguinte proposição. Proposição que dá a derivada total, juntando as duas, que é essa. Proposição, tá? Sejam f uma função, sejam, que na verdade é corolário, tá? É um corolário. Isso aqui é um corolário das duas. Corolário das duas. Qual é o corolário das duas?
consequência imediata das duas. Sejam f uma função, tá? F é uma função, e P um número real. Se existe delta positivo, tá o quê? Primeiro, F é contínua na vizinhança aberta de P, P menos delta, P mais delta, esse intervalo aqui. I, vírgula, o I vem depois. A F é, está aparecendo aqui, garoto? A F é diferenciável na vizinhança aberta e estrita de P, P menos delta, P mais delta, esse intervalo menos esse conjunto, tá? Que é a vizinhança aberta e estrita de P. E o limite de f' de x com x tendendo a P. E o limite de f' de x com x tendendo a P é o número real. E o limite de f' de x com x tendendo a P, esse limite é um número real. Então, a conclusão é que a f é diferenciável em P, com a derivada da f em P igual ao limite de f' de x com x tendendo a P. Isso é por causa das anteriores, porque se todas as hipóteses são satisfeitas, com esse limite aqui sendo um número real, o limite pela direita em P é um número real, aí a f será diferenciável em P pela direita, com a derivada da f em P pela direita igual a esse limite com x tendendo a P pela direita. A f também será diferenciável à esquerda em P, com esse limite, né, pela esquerda sendo a derivada pela esquerda em P. Mas aí os dois limites são iguais. Então a f é diferenciável em P e você tem isso aqui. Entendido? Esse teorema ele é muito útil, sabe quando? Quando você quer decidir sobre a diferenciabilidade de uma função definida por partes no divisor de águas dessa função, em divisores de águas dessa função. E não quer usar o conceito de derivada, que é o limite do quociente de Newton da função no ponto, que pode ser difícil. É mais fácil, às vezes, calcular o limite da derivada, pode ser mais fácil calcular o limite da derivada do que calcular o limite do quociente de Newton, tá? Da função no ponto. Exemplo do que eu estou falando, tá? Você considera o seguinte exemplo. Agora, olha as hipóteses, ó, olha as hipóteses. A f tem que ser contínua nesse intervalo. Ou seja, a f também precisa ser contínua em P. E ela tá, a condição suficiente para eu garantir isso, qual é? É que a f seja contínua nesse intervalo, que vai até o P. O P está incluso, ela tem que ser contínua em P. E a f é diferenciável no aberto, e você tem esse limite aqui sendo um número real. Isso é condição suficiente para derivar da esquerda em P ser o limite pela esquerda da derivada. Então, vamos a um exemplo aqui. Exemplo, seja f, ó, seja f de R em R, a função dada por f de x igual a raiz quadrada de x2 mais 8, se o x
é menor que menos 1.